Virar casaca e jogar no rival geralmente não pega bem, mas no vídeo de hoje você vai ver que teve muito jogador que saiu do Vasco pra brilhar e até virar ídolo com a camisa do Fluminense, acredita? Fica comigo até o final porque a gente vai viajar no tempo para lembrar de 5 nomes que passaram pelo rival, mas tiveram grandes momentos vestindo a armadura tricolor. Seja muito bem-vindo ao Fluminense dele, eu sou o Quinzada e se você gostar desse vídeo não esquece de deixar um like, se inscreve aqui no canal e comenta quem dessa lista você acha que jogou mais bola pelo Fluminense, então bora pro vídeo. O ano era 2002, ano do centenário do Fluminense, que era presidido na época por David Fischl. O Fluminense passava por um período de retomada desde quando tinha retornado à elite do futebol após 1999. E como todo dirigente faria, David Fischl tenta de toda forma trazer grandes contratações para o Fluminense, para tentar ganhar títulos que marcassem o ano do centenário. E é nesse contexto que Romário, especialmente após não ser chamado por Filipão para a Copa do Mundo de 2002 e brigado com uma organizada do rival, o atacante deixa o Vasco para vestir a camisa do Fluminense. Em sua estreia, no jogo contra o Cruzeiro válido pelo Campeonato Brasileiro de 2002, o atacante levou mais de 70 mil pessoas ao Maracanã e não decepcionou. Acabou marcando 2 gols na vitória de 5-1 do Fluminense sobre o Cruzeiro. Pelo Flu, a passagem foi curta, apenas 60 jogos, mas com 35 gols e 9 assistências, um total impressionante de 44 participações em gols. Em 2003, o baixinho deixa o Flu seduzido para jogar no Al Sadd do Catar, que chega com uma proposta milionária, e se financeiramente ele se deu bem, esportivamente nada deu certo. Lesionado, ele pouco atuou por lá e retorna ao Flu em 2004. E tem como grande atuação o jogo contra o Guarani no Maracanã. Marcou 3 vezes, um deles de bicicleta na vitória por 5-2. Gol de bicicleta esse que foi o seu único gol na carreira desse tipo. Mesmo aos 37 anos, termina o ano com 13 gols em 21 jogos, sendo artilheiro do clube tricolor, salvando do rebaixamento ao garantir uma série de vitórias. Porém, após uma briga em Laranjeiras com o torcedor e com seu contrato se encerrando, o Fluminense decidiu não renovar com o baixinho. Após ter brigado até o final do Campeonato Brasileiro de 2024 contra o rebaixamento com o Vasco, sendo peça fundamental do time com 18 gols e 11 assistências, Petkovic teve uma breve passagem pelo Al Ittihad e chegou ao Fluminense em agosto de 2005. Sua estreia, no dia 24 de agosto, foi contra o São Paulo, um empate em 1-1 no Morumbi. No jogo seguinte, ele marca seu primeiro gol em vitória por 5-2 sobre o Paysandu e deu passe para outro. A terceira partida no feriado de 7 de setembro finalmente o fez superar de vez qualquer desconfiança da torcida tricolor. Fez o 10º gol do Fluminense em campeonatos brasileiros e até ganhou uma placa no Fluminense por isso. Esse jogo específico foi contra o Cruzeiro, quando numa linda jogada ele dribla em pouco espaço 3 adversários e toca na saída do goleiro. Comandou o tricolor carioca em goleada por 6-2 no Mineirão, tendo marcado ainda outro lindo gol, um forte chute de fora da área com a perna esquerda. O Fluminense fez uma boa campanha no Brasileiro, perdendo a vaga na Libertadores na última rodada. Em 2006, um ano conturbado onde o Fluminense brigou para não cair, Pet foi peça fundamental na campanha da Copa do Brasil, onde o Flu foi eliminado para o próprio Vasco, que perderia a final para o outro rival, Flamengo. Após a eliminação e péssima campanha no Brasileirão, no início de 2007 se transferiu para o Goiás. Pelo Flu, ele faz 60 jogos, assim como o Romário, e ele marca 18 gols e dá 13 assistências. Fábio permaneceu entre 2000 e 2005 no Vasco, se tornando titular absoluto da equipe em 2002 após a saída de Elton. Ele fez parte das conquistas da Copa João Avelange e da Copa Mercosul de 2000, além do Campeonato Carioca de 2003, esse como titular. Em 2005, após algumas convocações para a seleção brasileira, o presidente vascaíno Eurico Miranda acusou o Fábio de não ter se reapresentado ao time. Bloqueado de jogar no Vasco e impedido pelo regulamento de assinar com outra equipe, Fábio ficou 4 meses parado e no meio tempo processou o Vasco na Justiça do Trabalho. Durante o processo, ele negociou a sua ida ao Cruzeiro, onde ficou lá por longos 13 anos e foi extremamente vitorioso. Tem mais de 970 jogos pelo time de Minas e sua saída se deu de maneira conturbada quando Ronaldo Fenômeno comprou a SAF do Cruzeiro, que já estava há 3 anos na Série B e afundado em dívidas.
Fábio tinha um alto salário e, mesmo aceitando reduzir seus vencimentos, a gestão queria de todas as formas cortar gastos e pouco fez para manter o goleiro. Em janeiro de 2022, foi finalmente anunciado no Fluminense. Assumiu a titularidade no lugar de Marcos Felipe, justo próximo às finais do Carioca daquele ano contra o Flamengo, fez excelentes partidas e foi campeão. Além de que, em 2023, ele ganhou o bicampeonato carioca e a tão sonhada Copa Libertadores. No ano seguinte, ele ganha a Recopa Sul-Americana e até a gravação desse vídeo, o Fábio tem 230 partidas pelo Flu, é ídolo da torcida e no auge dos seus 45 anos de idade é peça fundamental do Fluminense e continua um monstro. Além de estar a apenas 5 jogos de bater o recorde mundial como o atleta com mais partidas profissionais da história, o recordista é o goleiro inglês Peter Shilton com 1.390 partidas e Fábio até o momento tem 1.385 e deve bater esse recorde. Em 2006, Conca chega ao Vasco por empréstimo junto ao River Plate da Argentina com 23 anos. Chamou a atenção no Vasco pela sua versatilidade, jogando como meia, como segundo atacante e até como segundo volante. Atuou apenas por uma temporada, fazendo 50 jogos e marcando 8 gols. Com a temporada 2007 chegando ao fim, e o período de empréstimo chegando também ao fim, o River Plate informa ao Vasco que não iria estender o empréstimo e só negociaria o jogador em definitivo. O então presidente do Fluminense, Roberto Orcades, foi à imprensa e apresentou um contrato firmado com o jogador. Com isso, Conca foi anunciado pelo Fluminense como um dos reforços do clube para a disputa da Libertadores de 2008. O fim daquela Libertadores todo mundo sabe, porém Conca foi peça fundamental daquela campanha num time junto com Thiago Neves, Washington, Thiago Silva, Dodô e companhia. Pelo Flu, foram 207 jogos somando todas as passagens, com 39 gols e 55 assistências. Em 2009, com a debandada do time que perdeu a final continental, junto a Fred, que tinha recém-chegado do Lyon da França, eles eram os 2 principais jogadores daquele time. O Fluminense faz um primeiro semestre horrível, uma campanha ridícula ao longo do ano, mas no fim da temporada faz uma arrancada histórica se livrando do rebaixamento na última rodada em um empate por 1-1 contra o adversário direto na briga, o Coritiba, que acabou sendo rebaixado no ano do centenário dentro de casa e aquele time então ganharia a alcunha de time de guerreiros. No ano seguinte, em 2010, Conca é peça fundamental para o título do Campeonato Brasileiro. Campeonato esse em que ele de maneira impressionante e rara atuou em todas as 38 rodadas. Em junho de 2011, Conca se transfere para o Guangzhou Evergrande, time da China, que ofereceu nada mais nada menos do que uma proposta que tornaria Conca o terceiro jogador mais bem pago do planeta. Conca até volta ao Flu em 2014, no último suspiro da então patrocinadora Unimed para formar um time vencedor. Mas o Fluminense acaba terminando em 6º colocado o Brasileirão daquele ano e naquela época não existia ainda G6. Com salários atrasados, com o fim da parceria da Unimed e sem muitas perspectivas de futuro vencedor, o argentino recebe outra proposta do futebol chinês, que costumava levar muitos sul-americanos pagando milhões, e ele foi lá e aceitou. E assim encerrou sua passagem com a camisa tricolor. Em 2022, aquele que não é surpresa para ninguém está na primeira colocação, Germancano, que chegou ao Vasco em 2020 e o clube cruzmaltino já se via com vários rebaixamentos seguidos, falta de ídolos recentes e sem grandes títulos conquistados. Caiu logo nas graças da torcida com a sua comemoração famosa de Faz o L, terminou aquela conturbada temporada por conta da pandemia com 24 gols. O problema? O Vasco foi rebaixado mais uma vez para a Série B naquele ano. A expectativa era que em 2021 Cano aumentasse o seu volume de gols jogando a Série B, que era tecnicamente mais fraca. Mas aconteceu o contrário. O atacante marcou apenas 11 vezes, terminando a temporada com um total de 19 gols. A gota d'água foi quando o atacante perdeu um pênalti contra o Guarani e logo em seguida tomou um gol de contra-ataque. Sendo xingado e chamado de pipoqueiro, com a permanência do Vasco naquela segunda divisão, não havia mais clima para o jogador vestir a camisa do cruzmaltino. E é nesse cenário que no início de 2022, Cano acerta com o Fluminense. Faz uma temporada espetacular de 44 gols e 7 assistências. Inédito até então no futebol brasileiro. No ano seguinte, mais uma temporada incrível com 40 gols e 3 assistências.
Nesse meio tempo, o bicampeonato carioca de 22 e 23, onde faz 4 gols nas finais, a Copa Libertadores de 23, onde ele marca um dos gols do título, a Recopa de 24 e já consta no top 10 de maiores artilheiros tricolores no século. Ídolo consagrado no Fluminense, apelidado de 01, a icônica comemoração faz o L virou duplo L quando sua filha nasce, Leonela, e sua história segue sendo contada. A idolatria se torna ainda mais marcante porque marca a sua ascensão no mesmo momento em que Fred, outro ídolo gigante da torcida tricolor, estava se aposentando. Como se um grande ídolo estivesse passando o bastão para outro que viria a ser. Aos 37 anos, o argentino continua atuando pelo tricolor e, apesar da oscilação na temporada 2024, segue sendo muito amado pela torcida do Fluminense. E aí, gostou desse vídeo? Então deixe seu like, se inscreve aqui no canal e comenta o que você achou desse tipo de lista. E se você quiser sugerir temas pra gente trazer mais listas como essa, fica à vontade. Eu sou o Quinzada, esse aqui é o Fluminense dele. Muito obrigado pela sua audiência e saudações tricolores.